A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, lição de número 5. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. E o texto usado é um texto muito conhecido. Está aqui em Atos 2, do 42 ao 47. Eu acredito que é um dos textos mais citados, né? Quando a gente fala em perseverança, em comunhão, em estar juntos, estarmos na igreja congregando. Esse texto aqui é o mais salutar para essas informações. E aí a gente, na leitura do texto, vai depreendendo também aqui algumas soluções para esses nossos dias que são tão conturbados, em que as pessoas já não querem mais, como antes, né, estarem na casa do Senhor, frequentando, estarem. A gente tinha uma parcela maior da igreja que era assídua na semana, e hoje a gente tem uma parcela muito pouca da igreja que frequenta os cultos da semana. E até eu disse uma coisa, antes da gente meditar aqui, eu disse uma coisa lá na nossa igreja essa semana, eu disse para eles assim, ó, estatisticamente falando, por exemplo, os frequentadores de escola bíblica dominical giram em torno de 30% da membresia. Então imagine uma igreja com 100 membros, 30 membros vão frequentar regularmente. Um domingo ou outro pode até ter um número maior do que 30, mas regularmente, de 100 membros que a sua igreja tem, 30 membros vão frequentar a escola bíblica. E eu disse assim para eles: essa estatística não é de hoje, essa estatística já é bem antiga, desde a época que eu era superintendente, estudava sobre escola bíblica e me aprofundava muito nesse assunto. O que a gente depreende? Que a tendência é só piorar. Eu não tenho nenhuma perspectiva, irmão, de que isso vá melhorar. Isso já vem desde a época que os crentes eram mais conscientes, frequentavam mais a igreja, estavam mais firmes, eram mais assíduos. E essa frequência já era de anos atrás. Se a gente fizer uma nova estatística e atualizar esses dados, eu acredito que deve estar em torno de 20% da membresia deve estar frequentando. E eu disse algo para a igreja ali que eu quero repetir aqui para vocês. Eu disse para eles o seguinte: a estatística está aí apenas para ser registrada e para dar uma informação para nós. Só que dentro da estatística, a gente pode fazer parte da estatística dentro daqueles que não frequentam ou dentro daqueles que frequentam. Eu quero fazer parte sempre da estatística daqueles que perseveram, daqueles que estão frequentes, daqueles que são assíduos, daqueles que não desistem nunca. Eu quero fazer parte dessa estatística. Porque ou você faz parte da estatística dos que não frequentam, ou você faz parte da estatística dos que frequentam. Isso é uma verdade. A gente não tem como mudar. Essa é uma estatística, irmão, que, obviamente, uma igreja X, que dependendo do momento, do pastor, da superintendência, dos professores, do engajamento, dependendo da localidade, dependendo de uma série de fatores, essa igreja pode estar acima dessa média. Pode ter 50, 60, 70% dos membros da igreja frequentando uma escola bíblica. Mas, obviamente, que a gente vai ter, na média geral, a nível de Brasil e até mundo, 30% apenas. E eu ouso, como eu disse para a nossa igreja ali, eu ouso dizer que essa estatística ela é estendida para os cultos da semana. Então, se você pegar cultos de oração na semana, se você pegar cultos de ensino na semana, cultos de libertação que há na semana, ensaios que existem na semana, se você pegar os trabalhos que uma igreja tem durante uma semana, você vai perceber que essa estatística também é aplicável para esses cultos. Apenas 20, no máximo 30% dos membros de uma igreja
frequentam regularmente os cultos da semana. Então agora nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver, irmãos, o tanto que a gente tem se afastado da essência, o tanto que a gente tem deixado de perseverar, o tanto que a gente tem deixado de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, porque é impossível uma pessoa que vem num culto a cada 7 dias, a cada 15 dias, essa pessoa falar que ama aquele local. Irmão, é impossível você dizer que ama um lugar, que você gosta de estar naquele lugar, e você não faz a menor força, eu não faço a menor empenho para estar ali durante a semana. Pasmem os irmãos, eu sou pastor de igreja, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Pasmem. Há pessoas, irmãos, que frequentam hoje igreja a cada 15 dias, irmãos. É muito triste falar isso, mas essa é uma verdade. E há crentes, irmãos, que mal estão vindo nos cultos da Santa Ceia, que antigamente tinha crente que pelo menos a ceia ele não perdia para nada. Podia estar indo doente, ele ia para a ceia. Hoje em dia, irmão, até a ceia do Senhor, os crentes estão desprezando, trocando por qualquer outra programação. E a gente vai atrás dessas pessoas, vai procurar saber, não, pastor, eu estou em casa, eu não viajei não, eu estou por aqui mesmo, essa semana não deu certo de eu ir, eu acabei faltando, estava com as visitas em casa, estava com uns negócios para resolver, acabei que não deu tempo de eu ir para a igreja, mas eu apareço aí na semana, quem sabe domingo que vem. Misericórdia, irmãos, que nós tenhamos esse temor ainda no nosso coração. Vamos ao texto aqui que diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comecei falando tudo isso para dizer que a gente precisa dessa doutrina bíblica para a nossa vida, perseverança dos santos. Deus, por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio dos seus anjos, dos seus santos filhos que estão aqui conosco também, os irmãos, a igreja. Deus está dando todas as ferramentas necessárias para nós perseverarmos na fé. Todas as pessoas que desistirem ou desistirão da fé serão julgadas por Deus, porque elas tiveram todas as ferramentas para perseverar e simplesmente elas decidiram abrir mão de tudo isso e voltaram atrás. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica em que Deus concede aos homens todos os recursos, não só para aceitar a Jesus, porque nós éramos como mortos, cadáveres espirituais. O apóstolo Paulo diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos os homens se tornaram inúteis, mas Deus, por meio do seu Espírito, ele vai nesse homem moribundo, caído, prostrado, e dar a ele a condição de olhar para a cruz. Não só de aceitar a Jesus e vir para a fé cristã, mas também dentro de um contexto de fé cristã, perseverar mesmo com perseguições, calúnia, zombaria, todo tipo de adversidade. Nada é capaz de tirar um crente que está firmado em Deus da presença de Jesus. Somente a sua própria vontade. E aí Deus não interferirá nisso. Se a minha vontade é abandonar a Jesus, Deus não vai intervir em nada nisso. Agora, se eu não quero largar Jesus, Deus tem todas as ferramentas necessárias para que eu persevere. Verso 43. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu destaco aqui essa expressão temor. É algo, irmãos, que está faltando no nosso meio, é o temor ao Senhor. Guardar o nosso pé quando nós entramos na presença de Deus, ter o temor. Sabe, a gente não respeita mais pastor, a gente não respeita mais líderes.
Eu me lembro que quando eu era mais novo na fé, a gente tinha um zelo tão grande pelas coisas de Deus, às vezes até com exagero, irmãos. Eu me lembro que no altar da igreja em que eu congregava, havia uma ordem do pastor que só subiria ali naquele altar, e ele era cercado por uma cerca de uma cerquinha assim, que só acessaria aquele altar, aquele púlpito, a zeladora com a permissão do pastor. Mas ninguém, a não ser os obreiros, acessavam ali aquele altar, porque eles tinham um zelo tão grande que às vezes exagerava. Às vezes é um exagero, porque aquilo ali é um espaço que os obreiros vão ocupar, ok, mas ali não é um lugar santíssimo, não tem nada disso. Mas esse temor que para os nossos pais na fé era exagero, era às vezes sobrava temor, para nós está faltando esse temor. A gente trata as coisas de Deus com tanta leviandade, com tanta fugalidade, irmãos, que chega a ser assustador o que a gente está fazendo com a igreja do Senhor. Verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é uma característica da igreja, estar juntos. Nós estamos juntos, irmãos. Eu me lembro que desde quando eu me converti, eu passava mais tempo na igreja do que na minha própria casa. Eu queria tanto estar com os irmãos. E aí eu frequentava a oração pela manhã, eu frequentava o círculo de oração à tarde, os cultos da noite, os evangelismos que haviam na semana, os domingos, as reuniões, tudo que tinha na igreja, mas eu queria estar presente. Se tinha um mutirão de limpeza, eu queria estar presente ali, fazer alguma coisa para o Senhor. Hoje em dia, irmãos, tem igrejas, pasmem os irmãos, eu não sei se na tua igreja já está acontecendo isso. Tem igrejas que para algumas coisas funcionar, você está tendo que remunerar alguns profissionais na igreja. Por exemplo, sonoplastia, líder de música na igreja, líder de orquestra, maestro, vice-pastor, às vezes até o próprio pastor, hoje em dia, só se for remunerado para aceitar um convite. Aí você tem zelador da igreja, tem que ser pago, remunerado, senão a gente não tem mais, como diz, voluntários para limpar a igreja. Você pode até pagar uma pessoa, mas antigamente a gente fazia tudo com voluntariado. Voluntariedade. Estavam todo mundo junto, a gente já está aqui mesmo, então a gente limpa, é a gente que cuida do som, é a gente que cuida da mesa do Senhor, é a gente que cuida aqui da segurança, do estacionamento. Mas hoje em dia, por falta de estar juntos, de pessoas querer estar ali, os pastores estão tendo que remunerar, irmãos. Então, daqui a pouco a gente vai ter segurança na porta remunerado. Quem puder pagar, vai ter que pagar um segurança. Uma pessoa para estar manobrando o carro lá no estacionamento. Vai ter que pagar alguém para cuidar do som, uma outra pessoa para cuidar da ornamentação, da iluminação, da elétrica, da hidráulica, da limpeza do prédio, da segurança do prédio. Tudo que for dito em respeito à igreja, daqui a pouco a gente vai ter que remunerar. Porque é uma característica que essa nossa geração está perdendo, é a vontade de estar juntos na casa do Senhor. Verso 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mista. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quero destacar aqui no verso 46, alegria e singeleza de coração. Como tem faltado alegria para esta nossa geração. Não sei se você que é mais antigo também, como eu, tem mais tempo na igreja. Eu estou há 24 anos, não é tanto tempo assim, mas do meu tempo para cá, irmãos, como nós perdemos esse entusiasmo, né? Não sei se você reparou. Eu já fui líder de jovens e de adolescentes lá atrás, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu já fui líder de jovens e adolescentes. Você falava uma coisa para eles, eles vinham correndo para a igreja. Você falava, ó, vai ter ensaio, estava todo mundo. Vai ter um evangelismo, vinha pelo menos uma parte. Olha, nós vamos visitar uma igreja, vamos visitar uma outra congregação, vinha a maioria.
Hoje em dia, irmão, você tem que falar que vai pegar na casa dele, você tem que falar que vai ter lanche no final. Você tem que dizer, olha, eu vou no final, quem participar mais vezes, nós vamos sortear um brinde. Vocês que não faltarem uma aula da IBD, nós vamos fazer isso, não faz, tem que prometer um monte de coisa, tem que estar ali mimando, carregando no colo com todo jeitinho para que eles estejam presentes. Porque falta para nossa geração a alegria de estar na casa do Senhor. E eu me lembro que os nossos jovens da nossa época, eles eram muito mais oprimidos, porque tinha aquela questão de não pode o cabelo nisso, a barba não pode estar daquele jeito. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui não, porque são épocas e costumes diferentes. Mas mesmo com essa opressão, não pode cavanhaque, não pode isso, não pode aquilo, o cabelo tem que ser assim, a roupa tem que ser assim, com toda aquela exigência que tinha, e era cobrado mesmo, à risca, dependendo, havia disciplina. Mesmo assim, os jovens estavam lá e ficavam juntos, aí um entrava em prova porque desobedeceu, mas o restante visitava ele, estava junto dele. Hoje em dia, irmão, não tem mais nenhuma perseguição, não tem nada, não tem nenhuma opressão em cima, sabe? A gente trata bem, cuida bem, visita, ora, sabe? Carrega no nosso carro, vai na casa, liga, manda mensagem de WhatsApp, mensagem pelo pai, pela mãe, cria grupos de mais grupos para tentar ver se há um engajamento ali, pelo menos entre os pais e os meninos. E nada funciona. Porque, irmãos, falta alegria para a nossa geração. Oremos para que Deus tenha misericórdia desta nossa geração. Por fim, verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a nossa alegria, a nossa espontaneidade, sabe, essa perseverança vai nos levar a adorar a Deus, a buscar a Deus. E o que vai acontecer? Nós vamos cair na graça do povo. As pessoas vão questionar a nossa fé e vão perguntar o que esse povo tem de diferente que eles não param de ir para a igreja. O que esses crentes têm de diferente que eles só vivem alegres. O que esses crentes têm de mais que eles vivem todo dia no culto? E por que eu digo isso, irmão? Porque eu, quando não era crente, eu questionava os crentes. Porque eu sempre morei numa rua em que tinha duas igrejas evangélicas. Inclusive, uma delas eu me converti depois nessa igreja. E eu questionava, meu Deus, como esses crentes não têm o que fazer em casa? Esses crentes todo dia, era segunda-feira, era terça-feira, era quarta-feira, era quinta-feira, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. E domingo, então, era o dia inteiro aqueles crentes movimentando, era de manhã, de tarde, de noite, aquela coisaiada toda, final de semana, feriado. E eu ficava imaginando, meu Deus, o que esses crentes têm? Caíam na graça de todo o povo. E o que acontece quando a gente cai na graça do povo? As pessoas ficam curiosas para saber o que a gente tem de mais aqui dentro. E aí acontece a parte B do versículo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque esse questionamento vai levar as pessoas à curiosidade. O Espírito Santo vai pegar essa curiosidade dela e vai, levar elas a perguntarem sobre a fé. É uma oportunidade que a gente vai ter de evangelizá-las, porque a gente vai estar ali disponível, evangelizando, orando, e essas pessoas daqui a pouco estarão no nosso meio, e o Senhor acrescentou à igreja os que vão ser salvos. A nossa introdução dessa revista diz: congregar é o ato de se reunir em nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor. 3 destaques nessa introdução aqui. Então, nosso objetivo, irmão, tem que ser adorar a Jesus, irmão. Porque muita gente tem se evadido da igreja também. Porque tem muitas igrejas que viraram mais um ringue. A gente usa mais o púlpito para desabafo, mais a gente usa o púlpito para cantar essas canções, de vez de ser cristocêntricas, canções
antropomórficas, né, que fala visando o homem, visando o eu, sabe? E a gente não canta mais para Cristo, a gente não adora mais a Cristo, a gente usa o púlpito para pregar palavras mais para alfinetar o outro do que para edificar as pessoas. Então a gente tem que adorar a Deus, o nome de Jesus tem que ser adorado. E outra coisa, a gente se reúne para edificação, irmãos. Então a nossa reunião sempre tem que ser edificação mútua. Eu não me reúno para o meu bem próprio, eu me reúno para o bem do outro. E o outro reunindo para o bem do próximo, ele vai se reunir para o meu bem. Então todo mundo ganha. Quando um visa o bem do outro, todo mundo ganha. Agora, quando eu vou para buscar os meus próprios interesses, aquele que está moribundo vai entrar moribundo e vai sair moribundo, vai entrar morto, vai sair morto e não vai ser edificado pela igreja. E o terceiro item é a adoração ao Senhor. Então a gente se reúne no nome de Jesus para adorar a Jesus, para cantar a Jesus. A edificação tem que ser mútua e a gente adora ao Senhor. Tópico primeiro, né? É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para seu crescimento espiritual. Isso pode ser notado no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então a gente vai ver aqui agora, nessa primeira etapa, a comparação. Eles congregavam no Antigo Testamento e há uma ordem do Novo Testamento. Então Deus não mudou, irmão. Se Deus institui o tabernáculo, institui o templo, para eles estarem se reunindo num local específico, né, com uma certa estrutura, obviamente que no Novo Testamento, esse modelo também é um modelo que pode ser usado também, um modelo de um local específico para adoração. Então, como era no Antigo Testamento? 1.1. A primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus foi ordenada a Moisés. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. E aí diz assim, ó, a construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessava em que seu povo tivesse um lugar para congregar, a fim de prestar-lhe culto. O templo era central na vida da nação israelita, todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. Então você tinha o tabernáculo, depois do tabernáculo, quando eles entram em Canaã, eles vão ter que construir o templo fisicamente já, de maneira definitiva. Salomão vai ser usado para isso, então eles vão ter um templo. E tudo o que foi colocado no templo tinha uma perspectiva, tinha uma intencionalidade. Tudo apontava para Cristo, para adoração ao Senhor. Todos os utensílios, o tipo de metal, tudo apontava para Cristo, desde o tabernáculo até o templo de Salomão. Por isso foi Deus que deu a planta, Deus que deu toda a estrutura para eles construírem o tabernáculo e posteriormente o templo, o suntuosíssimo templo de Salomão. Porque era interesse do Senhor que o seu povo tivesse um espaço reservado para adorar a Deus. E, irmãos, hoje nós vamos ver agora aqui no 1.2 o Novo Testamento. O Novo Testamento dá uma liberdade maior. Não é mais em Jerusalém, não é mais, sabe, em Gerazim, em Cafarnaum, na Judéia, na Galiléia, não é mais em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não é um local específico que está preso a uma localidade geográfica. Você pode fazer o seu culto e a sua adoração onde você estiver. Mas a gente vai perceber que a partir do momento que a igreja primitiva ela começa a ter paz, ela começa a ter uma certa regularidade, foi necessário eles adquirirem certos espaços para se reunirem, para abrigar mais gente, para atrair mais gente, para dar conforto para mais gente, para que mais gente fosse edificada, para mais gente perseverar junto, para mais gente, quando cair na graça do povo e Deus acrescentar os salvos, terem um ponto de referência. Onde os irmãos estão reunindo? Os irmãos estão reunindo na cidade tal, na casa tal, na rua tal, na esquina tal. É um ponto de referência. Então, qual é o objetivo do templo no Novo Testamento? É uma referência, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, ninguém discute isso. Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas, ninguém está discutindo isso. Deus habita nas pessoas e através dessas pessoas Deus é glorificado, amém.
Mas quando as pessoas perguntam, Pastor Heraldo, aonde o senhor congrega, elas querem saber um ponto de referência. Eu congrego aqui em Brasília, no Distrito Federal, na Ceilândia Norte, no Penorte. É aqui que eu congrego, é aqui que eu me identifico, é aqui que eu me reúno com os meus irmãos. Aí pode ser que a gente passe um tempo, uns anos sem se ver. Pastor Heraldo, que bom revê-lo. Aonde o senhor está congregando? Você está onde atualmente? Olha, hoje eu estou congregando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu me mudei para cá, estou aqui na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Amém, irmãos. É só uma referência, mas nós precisamos de uma referência. É importante a gente ter uma referência, porque tem muita gente que quando for congregar, que quando for ser salvo, eu já vi pessoas falando assim, no dia que eu me converter, no dia em que eu tiver essa força para ir para a igreja, eu quero ir para a igreja tal, eu quero ir para a igreja do fulano de tal, eu quero ir para a igreja da minha mãe, eu quero ir para a igreja do meu irmão, eu quero ir para a igreja em que eu já fui membro, eu quero ir para a igreja em que eu nasci no evangelho. É uma referência. 1.2, no Novo Testamento. Embora os templos oficialmente tenham surgido no terceiro século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas, em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar cultos. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. E aí, irmãos, tem gente que usa essa parte inicial da igreja primitiva, que eles não tinham local fixo. Mas se a gente estudar um pouquinho só ler com atenção Atos dos Apóstolos, você vai perceber que eles não tinham como ficar fixo em um lugar por causa da perseguição. Eles começavam a se reunir ali na casa de Pedro, perseguição vinha. Começa a se reunir ali na casa de Dorcas, perseguição chegava lá. Então eles tinham que mudar de localidade. Vai chegar um momento na história da igreja, principalmente ali no terceiro século, com a conversão de Constantino, que não vai haver mais perseguição e a igreja vai começar a se instalar em locais e começar a investir na estrutura dos prédios para reunir o povo de Deus naquelas estruturas. E isso, de lá para cá, virou, obviamente, uma normalidade. Então, quem quer usar a igreja primitiva como esteio para desenvolver uma doutrina de que Deus não mandou a gente construir templos, é só ler com uma atenção que em algumas cidades onde não havia perseguição, onde não havia aquele movimento ali que perturbava os irmãos de se reunir, eles inclusive usavam até espaços maiores regularmente para se reunirem. Dependendo do espaço, eles alugavam aquele espaço para mais vezes reunir ali com regularidade. Obviamente, a perseguição depois vai vir sobre aquele lugar, eles vão ter que se dispersar e vão ter que arrumar outro espaço. Mas se não houvesse nenhuma perseguição, irmão, eu tenho certeza que em Jerusalém já teriam iniciado logo no começo um local bem específico. Ali depois eles iriam em Samaria, na Judéia, na Galiléia, em todos os espaços de Israel, depois iam se espalhando pelas demais nações e construindo igrejas, levantando congregações, onde era uma sinagoga que fechou, constrói-se uma igreja, onde era um templo ali da deusa Diana que está quebrado, reforma ele e constrói. Não é assim nos nossos dias, irmãos, que a gente faz. Não era um bar ali, aí deixou de funcionar o bar, a gente aluga, reforma, pinta, coloca um púlpito e vamos louvar a Deus. Ali era um supermercado e ali deixou de funcionar, a gente aluga o espaço, reforma, adapta para a igreja e vamos adorar a Deus, irmãos. Depois aquele espaço se torna pequeno, obsoleto, a gente entrega aquele aluguel, então vende aquele prédio, compra outro maior, constrói para mais gente louvar a Deus. Lembra? Na nossa introdução, no nome de Jesus, para edificação mútua e para louvar a Deus. Então, irmão, quanto mais gente louvando a Deus no espaço maior, adorando a Deus, edificando mutuamente uns aos outros, o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, se há um movimento que você tem que se reunir na sua casa, você e suas paredes, e no máximo sua família, e você diz que isso é igreja, irmão, então cada um fica com a sua opinião. Mas a minha
opinião e a da Bíblia Sagrada é que quem é crente quer estar junto dos crentes. E quanto mais crente, mais nós gostamos de estar junto. Então, se a gente está arrumando picuinha para não estar junto, a gente conserta as picuinhas, mas a gente não deve deixar de congregar. Não é porque um local está com problemas que a gente vai abandonar a congregação. A gente conserta os problemas e permanece congregando com os nossos irmãos. E 1.3, e como é que está nos dias atuais? O movimento dos desigrejados ou daqueles que dizem que não precisa frequentar uma igreja para expressar a sua fé tem um considerável crescimento. Este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã. É impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Uma das coisas que não podemos fazer sozinhos é ser cristãos. E você vai perceber aqui, irmãos, que dentro desse movimento dos desigrejados, a maioria, pode pesquisar, irmão, pode pesquisar, porque eu já pesquisei, já estudei muito sobre isso, já li sobre isso, já vi vídeos sobre isso, já me aprofundei sobre isso. Pode olhar, 99,9% do pessoal que defende o movimento desigrejado são pessoas desiludidas com a igreja. São pessoas frustradas, são pessoas magoadas, são pessoas ressentidas, são pessoas que tiveram alguma decepção com a igreja. E por causa, às vezes, de uma pessoa, irmão, ela condenou a comunidade toda. Uma comunidade, às vezes, com 100 pessoas, 200 pessoas, por causa da atitude, às vezes, de um líder, de uma pessoa, ela virou as costas para a comunidade e rejeitou todo mundo, não quer falar com ninguém daquela igreja, por causa de uma pessoa errada. Olha o problema que é. Aí, essa pessoa sai frustrada e vai procurar esse movimento dos desigrejados. Então, desiludidos, procurando uma motivação, digamos assim, um subterfúgio para justificar a sua agora não ida a uma igreja regulamentar. Eles querem justificar, quer dar uma justificativa. Eu não vou porque o Senhor diz no Novo Testamento que ele habita não mais nos templos, ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu vou morar, eu vou congregar na minha casa. Aí você vai pesquisar a vida dessa pessoa, é uma pessoa desiludida, é uma pessoa mal amada, é uma pessoa toda cheia de feridas, toda cheia de perplexidades do que fizeram com ela, é uma pessoa que não perdoou aqueles que magoaram ela, é uma pessoa que carrega rancor no seu coração, é uma pessoa que se fala de pastor, ela odeia pastor, odeia crente, odeia um monte de coisa. E como a gente vai morar no mesmo céu se você nos odeia? Né? Essa é a grande pergunta. Continuando aqui em Éfeso 2,19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Ela promove a verdadeira adoração e pregação do evangelho, companheirismo e integração, cumprindo a vocação como Cristo, como corpo de Cristo aqui na terra. Jesus, durante seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo, locais reservados para a oração, leitura e exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nesses locais. Eram locais que eles usualmente se encontravam. Não há nenhum problema, irmãos, em a gente ter uma congregação, ter um ponto de referência. Eu volto a repetir. Nós temos um ponto de referência, nós temos uma localização para onde ir. Se alguém hoje me perguntar qual é a minha igreja, eu tenho um endereço para mandar essa pessoa para lá. Eu tenho um público que está frequentando lá, eu tenho uma membresia que está frequentando lá. Então essa pessoa pode chegar aqui, nós vamos receber essa pessoa, vamos abraçar a causa dela e ela vai ser muito bem acolhida na nossa igreja. Amém? E aí o tópico de número 2, o perigo de não congregar. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas: desobediência à palavra, e a gente já falou sobre isso aqui, debilidade espiritual, lembra que eu falei? Então, uma pessoa que não está congregando, irmão, e está defendendo esse movimento, pode olhar o histórico dela. Ela está com um problema espiritual, está magoada com alguém, está chateada com alguém, e ele vai fazer de tudo, irmão. É igual a pessoa que fala mal do dízimo, né?
A pessoa que quer falar que o dízimo não é do Novo Testamento, que o dízimo está lá só no Antigo Testamento, e ele quer falar mal. Geralmente, quem fala mal do dízimo, ele tem algum problema com algum pastor que às vezes magoou ele, chateou ele. Ele tem algum problema que às vezes ele precisou da igreja, ele não teve ajuda da igreja, ele teve em algum momento da vida dele, ele teve uma decepção. E agora ele vai buscar todas as suas forças para desestabilizar aquele movimento, aquela palavra, aquela doutrina, porque ele é contra aquilo. E aí pode perceber, essa pessoa geralmente tem algum problema com aquilo de congregar para ele estar defendendo o ato de não congregar. E aí é uma debilidade espiritual e também vai gerar uma morte espiritual. Primeira característica, desobediência à palavra de Deus. Moisés exortou os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos, para juntar o povo para ouvir e aprender a palavra de Deus. Deixar de congregar está em desacordo com uma determinação divina. Aí uma outra coisa é debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. É o que eu já falei. Você quer ir para a igreja, mas não vou não. Eu estou desanimado. Geralmente, irmão, quem começa a parar de frequentar está com problema. A gente sabe que está com problema. É a primeira característica, a gente até viu em lições anteriores, uma das primeiras características é esse afastamento. Não, hoje eu tô cansado. Não sei se você lembra, irmão, quando você era mais novo na fé. Eu muitas das vezes fui para os cultos com a minha farda ainda, com o meu uniforme do meu trabalho. Eu ia para o culto direto, de tão animado que eu estava, irmão. Que eu não queria perder nenhum os hinos da harpa, nem o começo do culto, nem a oração inicial. Eu queria perder. Então, se eu fosse em casa trocar de roupa, eu perdia ali os cultos da harpa. E eu não queria perder o hino da harpa, eu não queria perder nada. Sem entusiasmo. Depois a pessoa começa a se esfriar, aí ela começa, não, hoje eu estou cansado. Eu tô querendo fazer um curso aí, eu tô querendo fazer uma pós-graduação. Eu não acho que eu não vou mais para a igreja na semana porque eu tô fazendo uns cursos. Aí você vai ver, irmão, a pessoa já tem 10 cursos, 8 pós-graduação, tem 3 mestrados, tem 10 doutorado, tem um monte de coisa, já não para mais de estudar. Ok, irmão? Ok. Mas compara com você novo na fé. Você não perdia culto para nada. Hoje em dia, irmão, você prefere fazer qualquer culto, até curso de, sei lá, de estética, qualquer curso para aprender a, sei lá, a, enfim, sei lá, qualquer outro curso que tiver, tirando você dos cultos da semana e você ter uma justificativa para o pastor, já tá bom. Pode ser o curso mais banal que for, você não vai nem precisar daquele curso. Você nem precisa mais desse curso para a sua vida, para o seu currículo, nem precisava, nada a ver com o que você faz. O cara é da área de enfermagem e está querendo fazer um curso de não sei o que, de costura, não sei da onde, que não tem nada a ver com a área dele, só para ele ter uma justificativa de falar, pastor, hoje eu não vou para o culto que eu estou estudando. E o pastor, ô maravilha, irmão, está estudando, que bênção. Passa 1 ano, 10 anos, 20 anos esse cara estudando. Cuidado, irmãos. Tome cuidado com isso. Isso é um sintoma. A primeira coisa que essa pessoa faz é deixar de congregar, né? E aí, às vezes, até justificando, né? Até justificado. Até com uma certa é, uma consciência de que está assim, faltando um culto, mas que ele tem uma razão de não estar indo, ele está estudando. Mas tome cuidado, até nisso tome cuidado. Busque a orientação de Deus para algumas coisas, irmãos. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível de apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Muitos, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não tem sido mais alegria de estar no templo para cultuar a Deus. O culto no novo templo é bíblico e relevante. E aí a terceira questão aqui nesse tópico 2 é uma morte espiritual. Cultuar a Deus presencialmente na igreja local, em vez de assistir cultos pela internet, faz toda a diferença. E aí a gente não está nem falando de assistir em casa, irmão. A gente está falando de pessoas que desistiram da fé, tem uma igreja para ir. E aí esse movimento agora nosso de transmissão de culto, tem crente, irmão,
Pasme, tem crente, irmão, que diz com a cara mais deslavada do mundo que prefere o culto aqui na internet, na televisão, do que o culto presencial. Irmão, tome cuidado com isso. Possivelmente a sua fé já foi pro beleléu, viu? O clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Você está internado, você está doente, você está viajando, não tem como ir para o culto, está no trabalho, está no seu plantão, ok, liga lá a televisão e vai assistir online. Agora está em casa, dizer que em casa é melhor do que estar na igreja, irmão, a morte espiritual já bateu na tua porta há muitos anos. Vamos pensar sobre isso. 3. Os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Nesse tópico veremos alguns deles. Primeiro é adoração comunitária. Nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. Edificação mútua. A edificação mútua nos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. Isso acontece quando estamos juntos. Isoladamente não somos igreja. Tanto é verdade assim que a palavra grega eclésia, de onde deriva a igreja, aparece no Novo Testamento empregada para se referir a uma assembleia de pessoas, às reuniões para adorar e servir ao Senhor. Então a nossa responsabilidade é mútua. Quando eu vou para a igreja, eu não edifico só a mim, eu edifico o outro. Essa consciência não pode sair da gente, irmão. E se o outro pensa da mesma forma, ele vai edificar a mim. Então tem gente que entra na igreja vazio e sai vazio. Por quê? Porque ele foi lá para se edificar a si próprio somente. E o outro que estava do lado foi lá para edificar a ele também. Se eu tivesse ido para o culto para edificar o outro, na abordagem, na chegada no culto, a minha chegada é diferente. A maneira de eu olhar o culto é diferente. Olha para um culto, irmão, quando você vai para edificar alguém, vai com essa mentalidade. Eu vou edificar alguém hoje. Vou orar ao Espírito Santo, Deus vai me dar uma pessoa para me edificar essa pessoa. Vai para o culto com essa mentalidade. Você vai ver, irmão, que o seu culto vai ser diferente, irmão. Você vai começar já na abordagem na porta. Deixa eu ver aqui. Pai do Senhor, meu irmão. Aí dá um abraço em alguém. Como que você tá, meu irmão? Como é que foi sua semana? Primeira coisa, você vai querer chegar mais cedo para falar com alguém, para abordar alguém, para saber se tem alguma coisa que você pode ser útil. Segunda coisa, você vai querer ir embora mais tarde. Você não vai querer, acabou o culto, ir embora. Você vai procurar alguém para abraçar, para dar paz do Senhor, para perguntar o telefone, alguém que aceitou Jesus, você vai querer pegar o telefone para ligar. O pastor, você vai perguntar para o pastor se ele está precisando de ajuda para a semana. A líder das irmãs, a líder das crianças, você vai querer ajudar de alguma forma. Você vai ser o último a sair. Terceiro lugar, o culto, no decorrer do culto. Enquanto o culto está rolando, em vez de você ficar preocupado, eu tenho que ir embora, eu tenho que arrumar minhas coisas, amanhã é o meu trabalho, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Em vez de você ficar preocupado com o que você vai fazer amanhã, você vai estar preocupado. Quem é que Deus quer me usar aqui? Para quem que Deus quer me usar? Será que é para essa irmã que está do meu lado? Pai do Senhor, minha irmã, que bênção, né? Que culto maravilhoso. Vamos adorar a Deus. A equipe de louvor está adorando a Deus. Será que Deus quer me usar para abençoar a equipe de louvor? Será que é para mim ser intercessor deles aqui agora? O pregador está pregando, eu vou ser a intercessora do pregador. Eu vou ficar aqui em espírito intercedendo para Deus usar esse homem. Será que Deus quer que eu ore pelos enfermos hoje? Será que Deus quer que eu ajude em alguma coisa? Eu estou vendo que a portaria está sem uma diaconisa. Eu vou ficar na porta hoje. Deus, talvez é isso que Deus quer comigo hoje. Olha, eu estou percebendo que o irmão do som não apareceu até agora. E eu sei ligar som, eu sei mexer com instrumentos. Eu fui muito tempo sonoplasta. Hoje eu vou ligar o som da igreja, eu vou pedir o pastor permissão, hoje eu vou fazer alguma coisa. Irmão, vai com essa mentalidade. Você vai ver que o seu culto vai ser diferente. A sua mentalidade, quando ela é voltada para você abençoar alguém, o seu culto é diferente. Agora vai com a mentalidade, hoje eu preciso receber uma palavra. Hoje eu preciso ser abençoado.
aí o hino não te agrada, a palavra não te agrada, ninguém foi orar por você, ninguém foi atrás de você. O que que você vai se sentir? Infeliz, voltar para casa murmurando, dizendo que não volta mais durante a semana e que você vai ficar um tempo sem ir lá naquela igreja porque ninguém te abraçou, ninguém te viu, ninguém orou por você, ninguém pegou seu telefone, ninguém perguntou como é que estava a sua mãe, o seu pai. Agora, olha a mentalidade de alguém que vai como pedinte, só quer receber, ele só quer para ele só quer isso, só quer aquilo. Aí todo mundo vai para a igreja com essa mentalidade. Quem é que ora por ninguém, irmão? Quem é que canta para ninguém, irmão? Quem é que vai dar uma palavra para ninguém? A gente só quer para nós. Então, se cada um for para a igreja para querer para si próprio, cada um vai entrar vazio, vai sair vazio. Agora imagina a outra perspectiva. Você vai para abençoar alguém. Você vai lá para ser uma bênção na vida de alguém. E alguém também pensou da mesma forma. Eu vou lá hoje para ser uma bênção na vida de alguém. Irmão, alguém vai te abraçar e vai dizer: paz do Senhor, irmão Heraldo. Paz do Senhor, irmão Maria, irmão José, que bênção, que bom que o Senhor veio, e dá aquele abraço, e você ora pela pessoa, e você fica do lado dela, e canta, e bate palma, sabe, intercede, e você no final fica até o final, pega o telefone de alguém, alguém aceitou Jesus, você vai lá, já pegou o nome da pessoa, ninguém precisou mandar, você mesmo quer. Pastor está precisando de alguém para levar uma cesta na semana, você já foi o primeiro a se voluntariar. Irmão, que bênção. Todo mundo sairá edificado de uma igreja como essa. O que está acontecendo é a nossa mentalidade, irmão. Nós estamos perdendo essa mentalidade de adoração e de edificação mútua para uma mentalidade de mendigos e pedintes. A gente vai para a igreja só para ser um pedinte, um mendigo espiritual, atrás de migalhas, atrás de uma bênção. E aí a gente não encontra aquilo que foi buscar e a gente se decepciona com a igreja, porque a nossa mentalidade está errada. 3.3, saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo de maneira certa, é o que eu acabei de falar, tá? Tem uma maneira certa? Tem, pastor. Tem uma maneira certa, irmão. Tem um jeito certo de fazer culto. Tem um jeito certo de adorar a Deus, irmão. É o que eu falei. Se todos os crentes for para a igreja para abençoar o outro, ninguém sai vazio. Mas se todos os crentes for para a igreja para ser pedinte, mendigo espiritual, nunca o culto vai prestar, a música não prestou. Irmão, vai para um culto para você observar e ser uma bênção na vida de alguém. Vê se você vai ter tempo para observar se a música foi boa. Veja se você tem tempo para observar se alguém foi vestido de qualquer jeito. Você não tem, irmão. Sabe que você vai ser uma bênção para alguém. Você vai ficar observando, né? Eu posso orar hoje por quem? Quem Deus quer me usar? Vai abraçar pessoas, você vai cumprimentar pessoas, você vai querer, sabe, visitar alguém na semana, você vai querer, sabe, mandar uma mensagem de incentivo, você vai reparar, olha, a irmã fulana não veio hoje, eu vou mandar uma mensagem para ela. A irmã Ciclana, eu não percebi a irmã Ciclana, ela foi embora mais cedo. Eu vou ligar para ela, irmã, a senhora foi embora mais cedo, a senhora está bem? Está com algum problema? Ô, irmã, eu vim aqui em casa realmente, eu estou passando por um problema com meu marido aqui, ele está passando mal, e eu preciso de alguém agora para levar ele para o médico. E você vai dizer, pronto, não precisa mais de ninguém, eu vou aí agora, e eu vou levar o seu marido para o médico. Que bênção, olha que mentalidade, irmão. Agora imagina o contrário disso, uma pessoa que vai para o culto querendo receber, aí viu a irmã indo embora mais cedo, que ela vai dizer, olha só, tá vendo? Esse pessoal dessa igreja é tudo desorganizado. A irmã vai embora mais cedo, não tem porteiro na porta, a música foi um desastre, a pregação, esse pregador parece que é sem noção, esse som estava uma porcaria, olha só o pastor, o jeito que ele está vestido, olha só a irmã do jeito que ela se portou, olha a outra saiu mais cedo. Por quê, irmão? Porque eu quero só ganhar, eu quero só receber.
E a minha preocupação é, será que ninguém está me notando aqui dentro? Será que ninguém está me vendo aqui dentro? E todas as outras 99 ovelhas pensando da mesma forma. Ninguém está me vendo, ninguém está me notando, essa igreja é muito fria, essa igreja não presta, esse pastor não presta, essa música não presta, essa pregação não prestou, esses porteiros não prestam, esse som está ruim, essa música está horrível e nada vai prestar para a gente. Pensa nisso, irmão. E do próximo culto que você for, vá para o culto para abençoar alguém. Você vai ver a tua vida mudar. Depois você comenta aqui, pastor, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu fui para o culto para ser uma bênção na vida de alguém. Segundo Paulo, os crentes da igreja de Corinto, quando se reuniam, essas reuniões os pioravam, ao invés de melhorar suas vidas. Porque eles estavam lá querendo esbanjar os dons, né? Querendo um ser maior do que o outro. Na ceia, um passava na frente do outro, enchia o bucho, o outro se embriagava de tanto beber vinho, enquanto que outros não chegavam nem a tomar uma gota de vinho, nem nada. E aí é exatamente o que eu acabei de falar. Pessoas que vão para a igreja para encher a barriga delas próprias e não para saber se o outro se alimentou bem, está firme em Cristo, como que foi a semana dele, como que foi a fé dele. Vá com essa mentalidade, irmão, e depois você vem aqui nos comentários dessa lição de número 5 e diga para mim se a tua vida não mudou. Diga para mim se a tua vida não mudou. Essa mentalidade muda tudo. As expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus e de comunhão com os irmãos. O Senhor deseja que nos reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé e ânimo se fortaleçam cada vez mais. Então eu vou fortalecer a minha fé, fortalecendo a tua. Você vai fortalecer a sua fé, fortalecendo a minha. Você vai buscar intimidade com o Espírito Santo, orando por mim e eu orando por você. E Deus nessa interação é glorificado. É nesse movimento que nós somos restaurados. Que Deus restaura a nossa força, a nossa fé, a nossa comunhão. Glória a Deus. Por fim, a conclusão aqui dessa palavra, somos chamados para servir na igreja local com o propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros em amor. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação com o corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nós ficamos por aqui. Não deixe de congregar. E além de não deixar de congregar, irmão, por favor, siga o que eu falei aqui. Vá para a igreja para abençoar alguém. Na próxima vez que você entrar num culto, entre com aquele ímpeto de hoje eu vou abençoar alguém com um abraço, com uma palavra, eu vou abençoar a igreja com uma oferta, eu vou abençoar o pastor com uma paz, com um abraço nele, sabe? Eu no final do culto vou dar uns 3 abraços nos irmãos, eu vou elogiar a música que foi tocada, eu vou dar um elogio para o pregador. Irmão, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Amém? Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.